Shalom de Deus, paz e prosperidade para você aqui do Ministério Simplesmente Mulher. Estamos começando a nova série, vamos estar tratando essa semana sobre o tema O Templo do Espírito Santo. Você já estudou sobre esse tema? Você compreende como que é ser templo do Espírito Santo? Você sabe que você é templo do Espírito Santo? Então, essa semana, o Espírito Santo mesmo vai estar nos ajudando a compreender e a entender como é importante nós termos essa sabedoria e o conhecimento de que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Então, a primeira questão aqui hoje é nós entendermos se nós temos ou não temos o Espírito Santo. O que que a Bíblia fala sobre isso? O que que a Bíblia traz para nós sobre o Espírito Santo de Deus? Como nós podemos entender, como nós podemos estar realmente tendo esse conhecimento, tendo esse entendimento acerca da palavra do Senhor e saber que eu e você, nós de alguma forma, nós temos achado graça diante do Senhor e o Senhor tem nos presenteado com coisas especiais. Então, isso é uma preciosidade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então, vamos ver o que que a palavra fala sobre isso. Você tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo? Vamos entender isso de uma forma na Bíblia, em nome de Jesus. Então, eu quero que você abra aí comigo a palavra do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17. Então, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala assim: E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, que quer dizer consolador, né? Para que permaneça convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, olha aqui. Olha aqui que o Evangelho de João traz para mim e para você. Então, respondendo a pergunta, você tem o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo? Sim, nós temos o Espírito Santo. Então, o Evangelho de João fala que o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo porque o mundo não o conhece. Então, eu e você, nós conhecemos o Espírito Santo, nós temos esse entendimento sobre o Espírito Santo porque ele habita em você e habita em mim. E tem também a palavra lá do Senhor que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos a entender mais profundamente ainda acerca do Espírito Santo do Senhor, que fala assim, capítulo 3, versos 16 e 17, que fala: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a pergunta que o apóstolo Paulo fala. Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Uau, né? Então, nós precisamos entender essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, porque eu e você, nós somos santuário de Deus. Então, a questão de termos ou não o Espírito Santo já está muito bem clara, porque a palavra é clara, falando que ele habita em você e em mim, porque nós somos santuário de Deus. E no 17 fala, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é santo. Olha só o que a palavra fala. Então, se a palavra fala de que o santuário pode ser destruído, então nós precisamos entender que somos nós que destruímos o santuário de Deus, ou seja, eu e você, com as nossas próprias mãos, acabamos fazendo isso. Então, precisamos estar alerta, precisamos compreender porque esse templo, ele pertence ao Espírito Santo de Deus, ele não é mais nosso. Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, que nós fazemos uma profissão de fé, que nós cremos que a graça tem nos salvo, então nós recebemos o Espírito Santo, e eu e você passamos a ser um ambiente que recebe algo poderoso para nos ajudar. Então, quando o Senhor fala lá no Evangelho de João que ele rogou ao Pai para que mandasse o Paráclito, que é o Consolador, ele estava falando que ele estava trazendo uma presença toda poderosa para habitar em mim e habitar em você. Então, se a palavra fala que se nós destruirmos esse templo, Deus também nos destruirá, ou seja, quando nós destruímos o templo que somos nós através do pecado, né?
Nós também somos destruídos, por quê? Porque a presença de Deus não habita mais em nós. Então, nós precisamos compreender o quão importante é nós sabermos cuidar desse templo que habita algo poderoso. Então, continuando aqui, vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 6, para a gente ter mais entendimento ainda sobre a palavra do Senhor. Capítulo 6, versos 16. Nós vamos ler bastante versículo, tá? Então, 2 Coríntios 6, 16 fala, e que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, assim como Deus disse, habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Olha só que bênção, né? O quão é importante nós lermos a palavra do Senhor e buscar entendimento nos versículos que fala sobre o assunto que nós precisamos compreender. Então, a palavra do Senhor fala que de acordo, que acordo tem esse templo? Então, que acordo o templo que você tem com os ídolos? Então, quer dizer o quê? Que eu e você, nós não podemos ter aliança com outro Deus, a não ser o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando eu tenho um acordo com os ídolos, eu estou dizendo que eu não aceito o Espírito Santo de Deus em mim, habitando em mim. Então, a palavra do Senhor fala que, a partir do momento em que eu tenho esse acesso ao Espírito Santo, eu não posso ter mais nenhum outro tipo de acordo, eu não posso mais fazer parte de outro ambiente que não seja a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, regando esse templo e construindo em mim uma morada perfeita para o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ler mais um versículo, que está onde? Está lá em Efésios, capítulo 1, versos 13. Então, Efésios 1, 13 fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, eu devo entender que quando eu aceitei Jesus, que quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu naquele momento eu fui selada com o Espírito Santo da promessa. E quando esse selo acontece, eu tenho uma autenticidade diferente, porque nesse momento eu sou morada, né? O selo, ele mostra para mim, para você, que nós somos uma morada diferenciada, nós somos pessoas separadas, diferenciada de qualquer uma outra que não teve ainda esse entendimento, essa graça do templo. Então, nós precisamos verificar como é que está esse selo, né? Como casa, como morada do Senhor, como morada do Espírito Santo. Eu tenho esse selo, eu tenho dado importância a esse selo, eu tenho realmente visto em mim o selo do Espírito Santo. Então, algo para nós refletirmos, para você refletir. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus. A palavra fala que nós somos templos e que nós mesmos podemos destruir esse templo com as nossas iniquidades, com os nossos pecados, com os nossos pensamentos contrários. Então, isso quer dizer o quê? Que eu não permiti que o Espírito Santo viesse morar em mim. A reflexão de hoje. Eu, verdadeiramente, reconheço o Espírito Santo em mim, e quando eu reconheço o Espírito Santo, eu permito que ele me transforme a ponto de não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. E isso é interessante porque nos leva a verdadeiramente buscar como ser casa de Deus. Que você possa buscar ser casa de Deus, que você possa buscar os critérios para verdadeiramente ser morada do Altíssimo, porque é um poder inigualável, um poder precioso que morar aí dentro de você, que morar em mim. E nós precisamos compreender o quão incrível é ter o Espírito Santo morando em nós. Então, você tem o Espírito Santo, eu tenho. Então, vamos trabalhar nisso, vamos buscar no Espírito Santo tudo isso para podermos estarmos sendo transformados de glória em glória em nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Eu creio em nome de Jesus que esse devocional, que essa palavra breve trouxe bastante explicação e solucionou alguns questionamentos que você tinha no seu coração. Te espero no próximo vídeo. Até amanhã, em nome de Jesus.